Era a escatologia, terceiro sinal que antecede a volta de Jesus, a apostasia generalizada da igreja. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo que a vinda de Cristo não acontece sem que antes venha a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Paulo nos fala de um sinal assustador, a apostasia da igreja. Antes que ocorra o arrebatamento dos santos, o espírito do anticristo irá atuar no seio da cristandade, infiltrando ensinamentos diabólicos, e devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, a igreja que está às vésperas da volta de Jesus, ela é uma igreja descaracterizada, assim, quase que por completo. Isso significa a palavra apostasia. Apostasia significa abandono da fé, parcialmente ou totalmente, ou afastamento. Tá bem? Afastamento. O Senhor Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí pronto, nós entramos numa bancarrota. O que é a igreja? A gente tem que restaurar o que é conceito de igreja, o que é ser igreja. Agora, como o apóstolo Paulo falou, mas vai acontecer uma apostasia. Então as pessoas não vão se importar se elas estão na igreja verdadeira ou não. Machado de Assis escreveu um livro chamado A Igreja do Diabo. O nome do livro. Já leu? Ninguém leu A Igreja do Diabo do Machado de Assis? Você já leu? Então começa assim: o diabo vai montar uma igreja, você já leu, né? O diabo vai montar uma igreja onde tudo pode. Tudo pode. Então aquilo que é proibido na Bíblia, lá é permitido. Lá é permitido. E ele faz uma igreja que é uma baderna. Só que as próprias pessoas, com o passar do tempo, atazanam o diabo. Deixa ele atazanado. Ele fica endemoniado. E ele vê a obrigação de colocar regras na igreja dele. Ele tem que colocar as regras. No final, a igreja dele está uma maravilha. Já não é mais a igreja do diabo. Tem uma reversão lá. Bom, eu citei esse exemplo para dizer o seguinte: é o inverso. Nós temos uma igreja regrada, ordenada, muito bem preparada pelo Senhor Jesus. Cristo, ele é minucioso no cuidado com a igreja. O apóstolo Paulo fala que ele lava a esposa dele com a lavagem pela palavra, para apresentar a si igreja sem mancha e sem ruga. Quer dizer que ele vai aperfeiçoando. A igreja não é perfeita, a igreja não está no mundo, está num processo de aperfeiçoamento, mas ele vai lavando a igreja dele pela palavra. E ele é minucioso. Ao anjo da igreja que está em Éfeso: tenho contra ti que abandonaste a tua primeira caridade. Arrepende-te, pois, e volta a praticar as primeiras obras. Ele é minucioso. Tens nome de que está vivo, ao anjo da igreja que está em Sardes: tem nome de que está vivo, mas está morto. Então o Senhor Jesus é minucioso. Ele vai lavando a igreja, vai recuperando, vai revitalizando, vai transformando ela. Só que chega um ponto na história da igreja que isto é totalmente ineficaz. Carta à igreja do anjo que está em Laodiceia: rico sou, de nada tenho falta, estou enriquecido. Não sabe que é cego, pobre, nu, miserável e desgraçado. Você acha que é pesado? Jesus fala: seu desgraçado, o senhor é um pastor desgraçado. Então Jesus falou para o anjo da igreja de Laodiceia: o senhor é um desgraçado, tá? E nu, e miserável. Jesus chamou ainda: você é um miserável, rapaz. Aconselho-te que de mim compres ouro experimentado no fogo para te enriqueças, que unges os teus olhos com colírio para que vejas. Eis que estou à porta e bato. Então você já entende que o Senhor Jesus está do lado de fora. A igreja se apostatou. A igreja de Laodiceia é uma igreja apóstata. Abandonou a fé e se afastou. E colocou Jesus para fora, meu irmão. Para fora. Então a palavra da cruz ali serve de nada. A palavra da cruz não serve de nada. O que você tem ali? Você tem uma teologia da prosperidade, né? Estou enriquecido e de nada tenho falta. Então, é uma igreja próspera, uma igreja pródiga, tem um monte de coisa nela, anda bem, mas é uma igreja que o amor se esfriou. E nós, que queremos tanto que aconteça o arrebatamento da igreja na nossa geração, falei para vocês na primeira aula, você também vai participar do revigoramento do judaísmo dentro da igreja, você vai participar dos princípios de dores, e você vai estar numa igreja apóstata. Se nós formos a igreja do arrebatamento, a nossa igreja vai se afastar da simplicidade que há no Evangelho. Vai se afastar. A igreja do arrebatamento é um milagre ser arrebatado. A graça de Deus, lógico.
vai ser arrebatado pela graça de Deus. Mas vai ser um milagre ser arrebatado numa igreja que está totalmente afastada do Evangelho. Vamos supor que o arrebatamento fosse hoje. Fosse hoje. A igreja não está totalmente afastada do Evangelho. Não tem uma apostasia tão generalizada assim. Tem apostasia. Mas ela é localizada. Você vai identificando os pontos que a igreja se afastou. Não tem uma igreja do diabo. É uma igreja de Cristo. Com desvios doutrinários. Com costumes esquizofrênicos. Com práticas duvidosas. Tem uma igreja, mas é a igreja de Cristo. Mas se agora fosse o arrebatamento da igreja, vocês acreditam que Jesus levaria para os céus os católicos romanos? Não, os católicos romanos, eles nem falam de arrebatamento. Eles nem falam de arrebatamento, não falam nem de ressurreição dos mortos. Para eles ali, o que eles têm são os 7 sacramentos, a missa, né? E muitos dizem que, inclusive, a volta de Jesus é para o coração. Você acredita, então? Bom, o que acontece com a Igreja Católica hoje, dos seus desvios doutrinários, suas práticas, sabe? O que acontece com a Igreja Católica hoje vai se alastrar. Isso é uma aula de escatologia, tá? A Igreja do Arrebatamento é uma igreja que ela e a Igreja Católica está ali, ó. E isso não é uma discriminação contra o católico. Eu estou falando da instituição histórica catolicismo. Como eu também não vou discriminar o evangélico das igrejas neopentecostais. Mas o movimento neopentecostal está muito afastado da prática evangélica do Novo Testamento. Muito afastado. Bom, a gente sabe que Jesus não vai vir para levar placas de igrejas, movimentos cristãos. Vai levar pessoas. Gente, aquele cujo nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É esse aí. Ele vai vir buscar você onde quer que você esteja servindo a Deus, ele vai te levar. Por graça. Não é se você estiver mais santo ou menos santo, meu irmão. Minha irmã. Estar mais santo ou menos santo, isso aí é modismo nosso. O apóstolo Paulo fala que nós somos santificados em Cristo. Ele foi feito santificação por nós. Então a santidade que leva para o céu é a santidade de Jesus, não é a sua. Nem a minha. E nem a do Pai Apóstolo. Não é. Qual é a santidade que vai levar você para o arrebatamento? A santidade de Cristo é a mesma que a justiça de Cristo. A justiça de Cristo que justifica você nos seus pecados. Bem? Estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, o que fez Deus? Nos vivificou em Cristo. Isso aí é o Evangelho do Senhor Jesus, de acordo com o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios. Então, quem for arrebatado aos céus, será arrebatado por graça. Porque se for pela igreja, não vai, tá? Se for pelo movimento ecumênico, também não vai. Se for pela prática, não vai. Paulo escrevendo a Timóteo, primeira carta, capítulo 4, versículo 1, Paulo escreveu: o Espírito, quem é o Espírito? O Espírito Santo. O Espírito diz claramente, sem sombras, não é para ficar dúvida. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Deixa de cair o Espírito Santo, a pessoa deixa de receber o Espírito Santo, rejeita a doutrina do Espírito Santo e recebe Satanás, espírito demoníaco. Então, e doutrina de demônios, diz o apóstolo Paulo, porque os demônios eles têm doutrina, eles têm ensino de demônio, ensino de demônio. Então, está lá o irmão ou a irmã no Espírito Santo, pega o Evangelho, prega o Evangelho e a pessoa não acredita. Chega um cabra que não tem o Espírito Santo, mas está tomado de Satanás, ensina e as pessoas acreditam nele. Então se rejeita o pregador e fica com o falso profeta. Porque o falso profeta tem a linguagem dos homens. Você fala, mas como que eu vou descobrir isso aí? Muito difícil, tá? Muito difícil. O Senhor Jesus ele teve que repreender Pedro por uma doutrina de demônio. O Senhor Jesus disse, olha, daqui 3 dias o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores e será morto. E no 3º dia ressuscitará. Disse isso em Mateus capítulo 16. O Filho do Homem morrerá. Essa é a doutrina do reino. Né? Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que procurar salvar, quem procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem por amor de mim e do Evangelho perder a vida, achá-la-á. Isso é Evangelho. Aí chego eu, né, profeta da nova era, e faço a vez do apóstolo Pedro. De maneira nenhuma você vai morrer. Como que é? Não. Alguém vai dizer o seguinte, olha, talvez até você tenha dito isso,
Se você disse isso, eu não ouvi você dizer, então eu não estou pregando nada aqui que é de carapuça. Eu não ouvi. Mas pode ser que você já disse o seguinte, olha, quem tem promessa de Deus não morre antes de se cumprir a promessa. Morre sim. Morre. Irmão, prova para mim na Bíblia. Hebreus capítulo 11. Tá? Morreram na fé e deram tchau para a cidade. Por quê? Porque aguardavam uma cidade melhor, cujos fundamentos é Deus, e não os homens. Então, morreram na fé, aguardando o cumprimento das promessas. Então, você tem promessa de Deus? Tem promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus para você? Jesus voltará. Tá bom? Receba. E ressuscitará os mortos. E arrebatará os vivos. Isso é a promessa de Deus. Mas eu não cumpri uma promessa de Deus na minha vida ainda. Então, eu creio que ela vai se cumprir comigo em vida. Boa sorte. Espero em Deus que isso realmente aconteça com você. Mas se demorar 500 anos. Porque tem promessa que é para a terceira e quarta geração, como foi feita para Abraão. Abraão, você saiu da terra, mas é a sua posteridade que vai receber, daqui 4 gerações ainda. Então, se você suportar viver nessa terra por mais 400 anos, então peça para Deus. Da minha parte é o seguinte, se ele pudesse me levar antes de acabar a aula, eu agradeceria. Tá? Tranquilo. Bom, vou que vou. Né? Mas seja feita a vontade do Senhor. Então é o seguinte, as promessas de Deus têm nele o sim e o amém. A gente tem que tomar cuidado, porque naquela hora que Jesus falou que ia morrer, o apóstolo Pedro falou, de forma nenhuma o Senhor vai morrer, tenha dó de ti. O Senhor Jesus disse, para trás de mim, Satanás, que não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Como que a gente sabe que é uma doutrina de demônios? Primeiro, contraria a palavra de Deus. Na cara, na lata. Então a gente já sabe que é uma doutrina de demônios. Segundo, nega a cruz, meus irmãos. Nega a cruz. O ter que passar pelo Calvário. O não beber o cálice do Senhor. O cálice que Deus deu para a gente beber. Nega a necessidade de se passar pelo Calvário. Então você já tem aí 2 sinais. Nega a palavra de Deus. Nega a cruz, que é o sofrimento que você tem. Cada um pegue a sua cruz e siga-me. E terceiro, ele cai direitinho nos interesses da carne humana. Cai direitinho. Ele é para a satisfação dos desejos humanos, da carne humana, das paixões humanas. É ensino de demônio. Bem, ensino de demônio. O que você faz? Para trás de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Não beberia eu o cálice que o Senhor Deus preparou para mim? Palavra do Senhor Jesus. Então a teologia da prosperidade é um exemplo desse tipo de doutrina. Ela enfatiza o acúmulo de bens. Qualquer tipo de pregador, de ensino, de louvor, meus irmãos, que enfatize o acúmulo de bens, vai de encontro ao ensino do Senhor Jesus. A vida do homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Vem aqui que eu vou contar uma parábola para vocês. Aí está Jesus tocando parábola na gente. Então, contraria o Novo Testamento. Tendo, porém, o que comer e o que vestir, estejamos contentes com isso. Palavra do apóstolo Paulo. Ele que por amor de vós se fez pobre. Palavra do Senhor Jesus. E o evangelho é pregado aos pobres. Palavra do Senhor Jesus. Então, qualquer tipo de doutrina que eu sei que enfatiza o meu egoísmo para acumular os bens, 3 carros, 5 casas, 10 cartões de crédito, a gente já sabe que não procede do Espírito Santo. Não procede. Não procede. É do irmão com a sua mente carnal. Tá? O aumento das riquezas e nega o precioso valor do sofrimento por causa da fé. Essa teologia inverte os valores da fé cristã e levanta uma geração de crentes avarentos. Não tem nada, meu irmão, pregar prosperidade. Tem alguma coisa? Tem. Sabe o que tem? Vai deixando você avarento. Avarento mesmo. Se você é apegado à sua nota de R$5 no culto. Você abre a sua carteira, tem lá 2 notas de 5 e 10 notas de 2. Você dá de 2. Se tiver moeda, você não dá de 2. Você dá a moeda. Eu vejo isso aí. Eu vejo. E sofro com isso também, porque eu tenho nota de 5 e de 10 na minha carteira. Mas aí eu faço o propósito. Né? Faço o propósito. Senhor, já que eu estou com
uma notona e uma notinha, eu vou dar uma nota, entendeu? Mais um meio termo. É uma tentação, é um meio termo. Então, entre a notona e a notinha, eu dou uma nota. Né? Não me lembro de ter dado uma notona, não. A notona dá para mim comprar uma pizza, dá para mim completar para dar o dízimo, né? Não me lembro de ter dado uma notona, mas umas notas. Então, qual que é o problema? Esse negócio da geração da prosperidade, né? A pregação da prosperidade. Vai deixando você um pouco avarento, meio avarento mesmo. Você vai economizando exageradamente. Não é deixar de economizar. Economizar é bíblico, tá? Fazer economia. Jesus multiplicou lá os pães e os peixes. Quando terminou, mandou recolher o que sobejou. Então, fazer economia é bíblico. Avareza não. Avareza é quando você economiza em demasia, meu irmão. Demasia. Se você tem a oportunidade de viver bem com o que Deus te deu, viva bem. Viva bem. Não guarde excessivamente, meu irmão. Não guarde. Puder comer um pastel, come um pastel, toma um caldo de cana, sai com a família, vai passear. Se puder fazer uma festa um pouquinho mais, atrativa, faça. Mas sem esbanjamento. Sem esbanjamento. Agora, não vou fazer, porque se eu fizer, aí eu não sei o dia de amanhã, vai faltar para mim, falta para você e falta para todo mundo. Falta mesmo. Então, se Deus te deu condições, vai lá e faça em bem, faça em ação de graças. Toma cuidado com a avareza, tá bem? Egoístas, crente egoísta, meu irmão. Ele faz o negócio e é só para ele, voltado só para ele. E indiferentes à evangelização para a salvação. Então, pessoas que pregam muito teologia da prosperidade, ele não prega evangelização, salvação. Porque é antagônico esse negócio. O que vem primeiro? O texto que o irmão falou. Bênçãos ou salvação? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão? Palavra do Senhor Jesus. Não é que vai deixar de vir. A graça de Deus é sobeja. Então a graça de Deus é para a salvação e a chegada muito alegre dos bens. Muito alegre. Deus vai te dar, vai te abençoar. Mas você tem que ser o senhor da coisa que você tem. A coisa não pode ser o seu senhor. Então alguém já disse o seguinte, que o dinheiro é um excelente escravo e um péssimo senhor. Mas cuidado. E ao serviço missionário, falar de missão para uma geração que quer ser dono do Banco do Brasil, falar de missão é uma tragédia. Porque missão é abnegação, é abrir mão de si mesmo e dos confortos para poder entrar num lugar aí muito esquisito que o pessoal que a gente realmente acha que não merece. Mas ninguém merece. Ninguém merece. E a teologia da prosperidade ela não vai falar das missões evangelísticas, de evangelização, porque é um toma lá da cá. A teologia da prosperidade é um toma lá da cá, onde Deus é o seu melhor sócio. Você entra com dízimos e ofertas e propósitos, Deus entra com o resto. Deus é o seu melhor sócio. E dízimos, ofertas e os propósitos não são suficientes, tem que fazer campanhas e mais campanhas. E vai deixando você meio avarento, tá? Meio apegado às coisas que você tem. Se alguém ensina falsas doutrinas, palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, tá? Com isso aqui a gente encerra. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, marquem aí a palavra piedade. O ensino de Cristo é segundo a piedade. Piedade é o homem interior, que na hora que vai fazer alguma coisa, ele é tomado de consciência para com Deus. Isso é piedade. Então, se não se conforma com a doutrina de Cristo, que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Não adianta você ensinar para ele a doutrina da cruz, que ele não vai entender. Não vai cair na cabeça dele. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja. Olha só. Qualquer pregação que me deixa invejoso, meu irmão, é do diabo. Mais simples ainda. Terminou o sermão e eu fiquei com inveja do ímpio, do dono da empresa, da pessoa que trabalha comigo lá e tem um cargo melhor do que eu. Você foi encetado pelo diabo. Ficou com inveja. Doutrina maligna. Então, inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de luz. É pecado, irmão. Ganhar dinheiro com a fé dos outros é pecado. Então você pode colocar lá no adesivo do seu carro:
Ganhar dinheiro com a fé dos outros é pecado. Porque a outra pessoa, ela faz o propósito por quê? Porque ela está precisando. Está precisando. Ela está em necessidade. A pessoa está desempregada. Sabe aquele camarada? Você está desempregado e ele fala, faça um curso comigo e em 5 dias você está arrumando um serviço. Quanto custa o curso? R$250. Você vai lá, arruma os R$250, faz o curso, daqui 5 dias, cadê o emprego? Não, agora era só o linguajar. E tem as igrejas apóstolas fazem isso. Faça um propósito com Deus, que Deus vai abrir um portão na sua. Aí que propósito tem que fazer? Propósito de R$50, de R$10, de R$500. O propósito do primeiro salário, irmão. Cuidado com o propósito do primeiro salário. Se eu estou desempregado há 1 ano e eu vou fazer um propósito do primeiro salário, significa o quê? Eu diria o seguinte, irmão, faça a proposta então do 12º salário, já que você quer fazer o propósito. Daqui 12 meses você vem e paga o seu propósito. Porque eu já sei que você já pagou as pessoas que te emprestaram, já sei que você reformou lá o armário que estava caindo, já sei que você se estabilizou daqui a 1 ano. Bem melhor fazer o voto, né? Faz o voto do primeiro salário. Se perguntar para mim, eu falo, não faça o voto do primeiro salário não. Eu sei que as pessoas fazem, pode ser que alguém de vocês aqui já fez, mas eu diria o seguinte, faça o voto do 5º salário. E não faça o salário inteiro não. Pague em 2 parcelas. Recebe a bênção e dá uma oferta na igreja. Dá uma oferta na igreja. São os R$2. Isso, dá uma oferta na igreja. Em gratidão ao Senhor, pela porta aberta. Alguma coisa assim, que também não é pelo volume da oferta, é pela gratidão, pela ação de graça. Agora, quem ganha com isso? As igrejas ganham. As igrejas ganham, os movimentos religiosos ganham. Deus não ganha nada. Não ganha nada. Então, marquem aí. Ganhar dinheiro com a fé dos outros é pecado. Mas isso, assim, você não pode colocar a pessoa. Se a pessoa quiser voluntário, sem problema. Porque assim, se ela passou 1 ano desempregada, mesmo que ela esteja trabalhando 1 mês e ela dê todo o seu salário, 1 mês não vai matar ela. Se ela conseguir sobreviver 1 ano, já não tem empregada, gente. Mas o problema aí é isso sair do púlpito, entendeu? Aí sim. O problema é eu dizer para você, sacrifica o teu salário lá. Sim, entendi. E Deus... Eu estou colocando Deus no mercado de negócios, acionista. Sim, meu primo fez isso. Né? Deu todo o salário dele, fez um cheque na hora, deu lá o salário dele e cadê? Então. Ficou sem o salário, sem a bênção. E há quem diga que se não fizer, o devorador vem. O devorador ele é o maior associado dos charlatães. O devorador já fica por ali. Qual que é a minha hora de participar do culto? E essa ordem veio do culto. Essa ordem veio do culto. E essa era a campanha do primeiro salário. Olha só. Tá vendo? E hoje Coincidência. mesmo ele não está mais na igreja. Aí, olha que doloroso. Então, quer ganhar dinheiro com a fé? Ganha dinheiro com a sua fé. A sua mesmo, né? A sua, não a dos outros. Eu vou me negociar com a sua fé. Se você não tiver fé, você não é abençoado. Então isso é pecado. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, você vê o Senhor Jesus, ele manda distribuir o que ele tem e a gente fica em paz, não tem essa cobrança, não tem essa ameaça. Quando o devorador quiser participar do culto, você fala que daqui não, bom, aqui você não tem lugar. Porque o pessoal tem gente que dizima por medo do devorador. E com medo ou sem medo, ele vem do mesmo jeito. Tem dizimista que passa um perrengue, meu irmão. É dizimista fiel. Aí fala, Jesus, eu sou dizimista, e olha só. Acontece também, irmão, dificuldade para todo mundo. Aí tem a administração do pouco que você tem na mão. Você administra o pouco, vai passando a crise ali, chega uma hora que Deus te abençoa, você se torna um dizimista frequente, tá bom? Mas sem entrar no mercado de negócios com Jesus. E tem que pagar o atrasado? Esse é o ensino do Velho Testamento, tem que pagar. No Velho Testamento você vai lá e paga 20%. Né? Você resgata o dízimo que você não deu no Velho Testamento. Não é uma prática da igreja, tá bem? A igreja não ensina isso aí. A igreja não ensina o resgate do dízimo. A igreja não ensina. Então, se esse mês você não dizimou, não dizimou. Pronto, dizimou mês que vem. Está devendo para Jesus? Não, está devendo para Jesus. Quero dar 20% a mais. Dá. Pode dar. Não tem pecado nenhum nisso aí também. Vou ser mais abençoado pelos 20%. Nesse caso, dá 40%. Quer uma benção maior, tem que dar maior. E o dízimo dos dízimos? Dízimo dos dízimos. Só o sumo sacerdote tinha que dar o dízimo dos dízimos. Então ele tinha que receber os dízimos primeiro, dos dízimos ele tirava o dízimo.
né? E cuidado com o trízimo. Nunca ouviu falar do trízimo? É 30%. Trízimo. Bom, dízimo é 10, trízimo é 3, né? Dízimo do 13º salário, né? Vamos falar para você dar o dízimo do 13º salário. Não vejo a hora de chegar ao 13º, né? Para poder dar uma equilibrada ali no meu Chester de fim de ano. Ah, vou dar o dízimo. Ah, eu tenho que tomar cuidado com a avareza, tá bem? Mas também tem que tomar cuidado com os espertalhões. Ah, se você tem fé para tirar o dízimo do 13º, vai lá e tira. Você tem fé. Se não tirar, não rouba a Deus. Não vem devorador. Não vem. Não acontece nada, meu irmão. É seu. Tudo que você recebe, recebe em ação de graça. Tudo que você passa para o Senhor, passa em ação de graça. Então você dizima por ação de graça, meu irmão. É pecado ser rico, mas ser humilde? Não, o pecado não está na riqueza, é na avareza, né? Então, na riqueza não. A Bíblia diz que riqueza é dom de Deus. Se o Senhor te acumulou disso aí. Mas não ponha o coração nas incertezas da riqueza. Amém, meu